estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, isso, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, mais alto, vamos declarar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu, com todas as forças. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo,
caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, no caminho do deserto. Esse é quem tu és. 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 És a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Nós cremos que o Senhor é a nossa resposta. Nós cremos que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. É aquele Senhor que nos trouxe até esse lugar. O Pai é aquele que está conosco em todo tempo, em todo instante, em todo momento, Pai. O Senhor é a nossa resposta, Pai. O Senhor é a resposta, Pai, para as nossas angústias. O Senhor é a resposta para os nossos anseios. O Senhor é a resposta para a nossa tristeza. O Senhor é a resposta para a nossa falta, Pai. Sim, o Senhor é a resposta para o vazio que há dentro. Sim, o Senhor é a resposta, Pai. Oh, e eu creio, o Senhor sendo a resposta todos os dias, todos os instantes, em todos os momentos. Ah, se há alguma dúvida, o Senhor é a resposta, Pai. Se há algum medo, o Senhor é a resposta. Sim, é o Senhor a resposta. Se há alguma tristeza, o Senhor é a resposta. Se há alguma depressão, o Senhor é a resposta. Sim, o Senhor é a resposta de todas as coisas, Pai. Pois nós cremos, Pai, em um Deus que nos completa. Nós cremos em um Deus, Pai, que nos enche cada vez mais por dentro, Pai. Nós cremos em um Deus que é todo poderoso. Nós cremos em um Deus, Pai, que morreu por nós. Nós cremos em um Deus, Pai, que deu a sua vida por nós. Nós cremos em um Deus, Pai, que outrora estávamos afastados da Tua presença, mas o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos trouxe para perto do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Redentor, Pai. Oh, nós não somos qualquer um, Senhor, nesse mundo alheio, Senhor, a qualquer vontade, não. Nós estamos, Senhor, nesse lugar porque há um propósito. Nós estamos, Senhor, nesse lugar porque há um plano da Tua parte, Pai. E esse plano é perfeito, Senhor. Ah, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai, pois nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos guia, aquele que nos conduz. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, sim, Senhor. Sim, o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Sim, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, não por um acaso, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe nesse lugar. E o Senhor tem algo para o nosso coração. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, Pai, os teus filhos. Pai, por eles estarem aqui nessa manhã, Pai. Da onde, Senhor, eles vieram buscar a Tua presença, buscar a Ti, Senhor. E eu creio que eles não sairão daqui vazios. Antes eles sairão daqui cheios, Pai, cheios da resposta, Senhor, que eles precisam e necessitam, Pai. Quem sabe pessoas, Senhor, entraram nesse lugar pela primeira vez, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem a resposta para eles, Pai. Eu creio que o Senhor tem um caminho para eles. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, algo poderoso para a vida deles, Pai. E eu creio que eles serão impactados pelo poder que há do Espírito Santo nesse lugar. Sim, Espírito Santo, Tu tem liberdade aqui. Tu tem liberdade para tocar, liberdade para sarar, liberdade para curar, liberdade, Espírito Santo, para encher. Sim, encher, esse lugar é Teu. Oh, nós queremos ser movidos por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, pois a palavra é Tua e nós só somos um mensageiro, Senhor. E um mensageiro prega aquilo ou fala aquilo que o Rei mandou. Sim, Pai, eu creio, Pai, na Tua palavra adentrando em corações. Sim, ela é uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma do Espírito, juntas e medulas, Pai. E eu creio, Senhor, ela fazendo acesso na vida dos Teus filhos, Pai. Eu creio, Pai, a Tua palavra adentrando em corações preparados, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como um canal de bênção, Senhor, para a vida dos Teus filhos. Oh, nós nos colocamos e nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, sabendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Sim, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Cumprimenta seu irmão ao seu lado aí, diz bom dia, que bom que você está aqui. Amém. É bom que você veio, obrigado, queridos. Quer ficar comigo aí, irmão? Aleluia. Vai sentando devagarinho. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui, né, queridos? Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nessa manhã que tem um sol bem bonito, né? Onde nós acordamos e vimos o sol, né, e nos deu ainda mais ânimo para adorar o Senhor, para dizer o quão bom é nós estarmos adorando o Senhor. A gente já tem um costume de estar cultuando de manhã, talvez você não tenha, né, mas lá em Caxias a gente tinha cultos pela manhã, né, começava até mais cedo quando a gente estava lá, era 9h30, né, agora que é às 10, mas começava às 9h30, então a gente tinha que ir para o culto de manhã e é bom demais, né, bom demais porque a gente está com a mente mais limpa, né? A gente pode receber mais o Senhor, meditar muito mais naquilo que o Senhor já tem preparado para nós, né? E entender e compreender muito melhor a palavra. Amém? Glória a Deus que você está aqui. Amém? Abra comigo lá em Romanos 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Diga comigo, eu estou preparado para ouvir a palavra do Senhor e praticá-la na minha vida. No nome de Jesus. Amém? Olha o que você declarou, tá? Romanos 10, 14 e 15.
Aleluia. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhe falará? E como alguém lhe falará se ninguém for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Como são belos os pés dos mensageiros, ou formosos os pés dos mensageiros que levam a boa nova. Sabe, queridos, eu ouvia essa palavra sempre, normalmente é uma palavra evangelística para fazer você cada vez mais ter o teu coração aquecido de levar a palavra, e cada vez mais eu me enchia disso, e eu amava ouvir essa palavra, porque Deus tinha algo no meu coração para fazer, né? E ver o quanto Deus trabalhou na minha vida para que um dia eu pudesse ser um dos pés formosos para levar a palavra, era o que mais me incentivava. E eu creio que isso, querido, não é só para mim ou para algumas pessoas, mas é para todos nós como igreja. Sabe, Deus, Ele tem um plano perfeito para a sua vida, e Ele tem algo para a sua vida, não somente para entregar aquilo que você precisa, mas para que você seja alguém que entregue algo da parte dEle também. Deus não te chamou somente para você ficar confortável, sentado no banco, esperando ouvir uma palavra, se encher dessa palavra e depois não fazer nada com ela. Deus te chamou para que você se encha da palavra e seja um mensageiro dEle, no reino dEle, para fazer com que o reino cresça ainda mais. Sabe, quando nós entendemos isso, nós não só esperamos receber para nós, mas nós esperamos receber dEle para que nós possamos entregar. Nós esperamos receber da palavra dEle, se encher da palavra dEle, praticar a palavra dEle, para que eu possa sim ser um mensageiro da parte do Senhor. E Deus te chamou como esse mensageiro. Sabe, queridos, quando você se converteu, quando eu me converti, alguém veio e pregou a palavra para nós. Alguém veio e pregou essa palavra, orou por nós, jejuou por nós. Alguém um dia olhou para a sua vida, orou por você e disse que Deus tinha um plano para a sua vida. Deus tinha algo para você. Alguém pagou um preço para que você estivesse aqui nessa manhã, para que você pudesse ouvir a palavra. E aí eu gostaria que você pensasse um pouco: quem trouxe você para Jesus? Quem te incentivou a você estar aqui? Quem orou para você estar aqui? Quem muitas vezes entregou sua vida em oração para que você pudesse encontrar Jesus? Pensa um pouco e lembra lá de quando você aceitou a Jesus, quando alguém pregou a palavra. Talvez fosse um vizinho seu, alguém conhecido da sua mãe, do seu pai, alguém que apresentou você a essa pessoa, um pastor, um líder, um amigo, não sei. Mas alguém foi o instrumento de Deus para pregar a palavra para você, e você puder hoje estar aqui nessa manhã ouvindo a palavra. Alguém foi a pessoa ousada em dizer: ei, há algo do Senhor para a sua vida, há algo do Senhor para a tua história, há algo do Senhor para você, e não só para você, mas para a tua casa também. Alguém foi ousado o suficiente para dizer e para falar de Jesus para você. Sabe, queridos, e quando a gente medita nisso, a gente deve também lembrar: para quem eu agora estou sendo instrumento de Deus para levar a palavra? Pergunte para o seu irmão: quem está sendo o seu discípulo? Para quem você está levando a palavra? Alguém pagou um preço, alguém foi ousado em muitas vezes dizer: ei, conhece aquela igreja lá? Lá eles pregam a palavra do Senhor, e pode ser que os teus problemas sejam resolvidos quando você ouvir Jesus. Ei, conhece a palavra do Senhor? Quem sabe você vai lá e ouve da palavra e seja renovado. Alguém foi ousado, querido, mas e você?
Você está sendo ousado hoje para ser esse mensageiro para a vida de alguém? Muitas vezes perdendo o medo, perdendo o receio, por mais que você tenha vergonha, por mais que você acha que não esteja preparado, por mais que você acha que muitas vezes não tem força suficiente para fazer, mas ainda assim ser um instrumento de Deus. Quem estão sendo os seus discípulos? Aonde você tem levado a sua mensagem? Ou a mensagem que você tem ouvido? A quem você tem pregado? A quem você tem falado? Quem está sendo impactado através da sua vida? Alguém trouxe o Evangelho para nós, mas e agora? Será que eu parei? Eu não dei continuidade a essa ferramenta de Deus para que eu possa também ser esse instrumento dos pés formosos, do mensageiro de Deus para entregar a palavra? Sabe, queridos, Deus, Ele não vai contra a sua palavra, e Ele continua usando pessoas para que o seu reino cresça. Deus, Ele é todo poderoso para chegar e falar para as pessoas que eles devem aceitar Jesus, mas Deus não vai contra a sua palavra, porque Deus escolheu a igreja para fazer, escolheu você para fazer, e não é a igreja material, mas é a igreja você. Nós somos a igreja do Senhor, e nós temos essa responsabilidade de levar essa palavra. Ele usa pessoas, queridos, Ele usa a mim, Ele usa você, Ele usa nós, para que nós possamos ser esse instrumento. E Ele conta com você. Sabe, quando você chegou para perto de Deus, quando você chegou na igreja, ou quando você que está vindo totalmente, daqui a pouco arrebentado, iludido com alguma coisa, com medo de coisas que poderiam acontecer, mas você veio, e aí você recebeu da palavra, Deus tem te curado, tem te transformado, tem te libertado, mas não somente para que você viva uma vida boa nele, não, mas para que você seja um instrumento de Deus. E aí Ele vai mantendo a sua vida. Sabe, Deus nos chamou para algo poderoso. Como o Ariel bem disse aqui, Ele deu um talento para cada um de nós. E como você tem usado esse talento? Sabe, queridos, nós não podemos estar acomodados, esperando que algo aconteça. Minha vida está bem, tudo está certo, eu não preciso de nada. Busco ao Senhor, vou nos cultos, cultuo. Mas e aí? E o chamado da parte do Senhor? Não, irmão, isso não é para mim. Ei, é para todos nós. É para todos nós. Não é só para o pastor, não é só para a família do pastor, não é só para os ministros, não é só para quem está no louvor, não, é para todos nós. Nós somos um corpo, e Deus te encaixou em algum lugar para que você seja uma bênção no corpo de Cristo. Você só tem que descobrir o seu lugar, mas para você descobrir, você precisa dar o primeiro passo. Para você descobrir, você precisa dizer: ei, pastor, me ajuda. Comece em algum lugar, e Deus vai mostrando a você aquilo que realmente Ele chamou você para fazer. Amém? Olha só o que diz Romanos: ninguém invoca sem crer. Ninguém chama o nome do Senhor sem crer. Como vai invocar se não crer? Mas ninguém crê sem ouvir. Sem ouvir essa palavra, ninguém vai crer se não ouvir a palavra do Senhor. Se um dia alguém chegar e dizer: ei, você conhece Jesus? Sem alguém anunciar, querido. Ninguém ouve sem alguém anunciar. Como vão ouvir se ninguém anuncia? Como vão conhecer se ninguém anuncia? E como as pessoas invocarão se ninguém está anunciando? Como elas crerão se ninguém está anunciando? E nós somos esse instrumento de Deus, querido, para anunciar o Evangelho. Nós somos esse instrumento de Deus para anunciar a palavra. Amém? Ninguém anuncia sem ser enviado. Amém?
Ninguém anuncia sem ser enviado. E Deus nos enviou. Ah, pastor, mas ninguém disse, vai lá para tal lugar e ministra a palavra. Não, não. Deus já tem te chamado e tem te enviado. Aonde você está? Sendo no seu trabalho, sendo na rua, sendo na escola, na faculdade, aonde você está, Deus já te levou para aquele lugar. Você não precisa ir lá para os ribeirinhos para anunciar o evangelho. Não, quem sabe um dia Deus te levante para isso. Não, mas agora Ele te chamou para anunciar para os seus vizinhos, para anunciar para os teus familiares. Ou quem sabe só você quer receber e deixar os teus familiares de fora. Não, mas Ele te chamou para isso também. Deus, Ele escolheu, querido, agir através de você. Deus chamou você para Ele poder agir através da sua vida. Deus chamou você, Ele é poderoso para anunciar o evangelho dEle a toda criatura, claro que é. Mas Ele chamou você, Ele escolheu você. Então você é um privilegiado da parte do Senhor para fazer com que o reino dEle venha expandir cada vez mais. Sabe, queridos, nós somos privilegiados em reconhecer quem nós somos, aquilo que temos, aquilo que podemos nele. Mas nós devemos ser ousados para ministrar essa palavra para a vida das pessoas, e não ficar paralisado, somente recebendo e se enchendo como uma represa. Eu me encho da palavra e não faço nada com ela, não. Mas nós nascemos para ser uma fonte transbordante. Quanto mais eu recebo, mais eu sou essa fonte transbordante que leva a palavra do Senhor. Ei, você nasceu para ser um rio e não uma represa que retém aquilo que você está ouvindo. Sabe, aquele que busca conhecimento, ele busca para si próprio, sim, mas ele também busca para que ele possa ensinar a outros. E você está aqui nessa manhã, querido, como esse que Deus escolheu, que Deus chamou, não somente para que a sua vida esteja boa, mas também para que você seja um anunciador da palavra, aonde o Senhor diz: quão formoso é os pés daqueles que levam as boas novas. Quão formoso é os pés daquele que leva as boas novas. Sabe, querido, Deus, Ele trabalha através da vida de pessoas. E a gente pode ver isso em toda a Bíblia. Quando Deus quis libertar o povo de Israel, com quem que Ele chamou? Chamou Moisés. Chamou uma pessoa, chamou um homem. Muitas vezes falho, quase não conseguindo falar, mas Ele chamou que precisava libertar o povo. Amém? Quando Ele quis restaurar Nínive, quem que Ele chamou? Chamou Jonas, que estava com medo de ir até Nínive, mas chamou alguém que estava com medo. Quantas vezes você também tem medo, mas Deus está dizendo: ei, vá, fale. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de falar a palavra para alguém, de dizer algo para alguém, mas a gente fica ali paralisado, não querendo falar, com medo muitas vezes de falar, ou muitas vezes nós pré-julgando aquele que vai ouvir, dizendo: essa pessoa não merece, essa pessoa não tem mais jeito. Mas Deus nos chamou, querido, para que a gente possa falar a palavra, mesmo se essa pessoa não tem jeito. Porque não é nós que vamos fazer com que a pessoa mude, mas é o Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa venha mudar. A palavra é dele, nós só somos o mensageiro. Quem faz a mudança é o Espírito Santo, não somos nós. A palavra é pregada, mas quem vai mudar é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar na pessoa, a pessoa vai aceitar Jesus e ele vai fazer a mudança que precisa fazer, não é nós. E muitas vezes a gente não quer falar achando: como é que essa pessoa vai mudar? Não tem nada a ver com a gente. A palavra que nós vamos falar é que vai fazer a mudança necessária que precisa fazer. É somente a palavra, querido, e nós somente ser esse instrumento de Deus. Sabe, quando Deus quis preparar o caminho para Jesus, quem que Ele chamou? Chamou João Batista, chamou uma pessoa, para quê? Para abrir os caminhos, para quando Jesus viesse.
E Deus, Ele trabalha com esse plano de chamar pessoas, e Ele continua chamando pessoas. Quando Deus quis transformar o mundo, quem que Ele chamou? Ou quem Ele enviou? Enviou Jesus. Enviou Jesus. Para que Jesus fosse aquele que viesse salvar o mundo. Deus, Ele trabalha através de pessoas, querido. Sabe, quando Jesus ele volta ao Pai, o que Ele diz? Ele envia a sua igreja. E lá em João 20, 21 vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A igreja. Amém? Aleluia, Deus nos enviou. Sabe, queridos, o envio, ele não começa por nós. Ele não começou conosco, mas começou com o Senhor. Começou no coração do Pai. Ele já tinha um plano. Deus nunca foi pego de surpresa. Ele sempre teve um plano. Ele sempre teve um plano. E Jesus foi esse primeiro enviado. E agora nós devemos ser aqueles que vão dar continuidade à missão. Sabe, nós costumamos a dizer que o livro de Atos não teve fim ainda. Nós somos o Atos hoje. Nós somos a igreja hoje. E nós devemos ser esses que levam. Sabe, nunca foi apenas para receber. Quem sabe você veio por isso. Eu vim por isso. Para ajustar, para organizar minha vida, meu casamento. Eu fui pego por isso, a minha família foi pega por isso, porque a gente precisava só receber. Nunca foi somente para receber, mas também para repartir daquilo que eu recebo. Repartir com os outros, repartir com aqueles que eu conheço, repartir com aqueles que precisam. Amém? Quando nós estamos nesse lugar, nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos uma nova vida, recebemos o Espírito Santo, recebemos a autoridade dEle, recebemos tudo dEle. Para quê? Para agora sermos enviados. Deus ele vai organizar as coisas, e muitas vezes no início, para organizar algumas coisas, outras têm que ser desconstruídas. Amém? E talvez você está aqui nesse início de caminhada, e você está recebendo Jesus, e muitas vezes coisas estão sendo desconstruídas. Para quê? Para que Ele organize a sua vida, para que você venha receber e repartir. Pois foi para isso que Ele te chamou. Sabe, mas para isso eu preciso ter um empenho da minha parte para dizer para Deus: Ei Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Não somente a minha, mas a tua vontade. Sabe, hoje de manhã conversando com a Mari, ela me trouxe o testemunho do pastor Humberto, que é lá de Recife. Que as pessoas perguntaram para ele assim: pastor, você não tem vontade de desistir? E ele disse: sim, tenho todos os dias. Não, pastor, eu estou falando sério. Você não tem vontade de desistir? E ele disse: mas eu te falo com toda a sinceridade, eu tenho todos os dias, mas aquele que me chamou é muito mais poderoso que a minha vontade. Aquele que me chamou é muito mais poderoso e me enviou para pregar a palavra dele. Sabe, querido, aquele que te chamou é muito mais poderoso que a tua própria vontade, do que o teu próprio medo, do que o teu próprio anseio, do que a tua própria vida. Mas Ele te chamou para dizer: ei, eu te escolhi para algo poderoso. Amém? Ele te escolheu, querido, nem muitas vezes não é pela nossa vontade, mas é da vontade dEle em nós. Sabe, quando nós falamos aqui, talvez você está chegando agora, e muitas vezes os irmãos sobem aqui dizendo: ei, você está feliz? Aí todo mundo diz: eu sou feliz. E pode ser que a gente esteja triste, amém? Mas a alegria do Senhor habita em nós. E quando eu entendo que a alegria habita em mim, eu declaro: eu sou feliz. Amém?
Eu declaro, eu sou feliz. Não, pastor, mas eu estou triste. Não, mas se Ele habita em mim, a alegria dEle habita em mim, então eu sou feliz. Então, se muitas vezes eu não quero ministrar a palavra dEle, ou falar da palavra dEle, muitas vezes quando eu não quero encontrar um irmão para falar da palavra dEle, eu vou dizer, ei, aquele que habita em mim é a própria palavra. Então não é conforme a minha vontade, mas é conforme a vontade dEle. Então eu vou pela vontade dEle. E aí eu me submeto embaixo da potente mão do Senhor, me humilho debaixo da potente mão do Senhor e digo, sim, Senhor, eu vou. Tá bom, pai, eu vou. Mas eu já falei com a criatura 10 vezes, pai, vai de novo. Mas eu já falei, pai, com ele quantas vezes, já falei com ela quantas vezes, ei, mas eu te chamei para ir de novo. Mas pai, me dá algo da tua parte para que eu possa falar, ei, só vai. Sabe, muitas vezes a gente vem sem ter palavra nenhuma. Diz, o que eu vou falar? E aí tu começa a escutar, e aí tu começa a absorver dizendo, pai, me ajuda. E aí tu começa a desenrolar e falar um pouco da tua experiência, e aí Deus começa a te liberar a palavra, querido. É algo extraordinário, porque foi Ele que enviou, então é Ele que vai dar força a você, para que você comece a falar algo da parte dEle. E aí muitas vezes você, em todas as vezes, tu é guiado pelo Espírito Santo para liberar alguma palavra de sabedoria sobre a vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa diz, como assim? Mas ela não ia receber aquela palavra de sabedoria se tu não tivesse conectado com o Senhor e dissesse, ok, pai, eu vou. Ok, pai, eu faço. Ok, pai, eu estou disposto. Sabe, queridos, a gente quer receber, mas também a gente quer repartir. Você nasceu para isso, para receber e repartir. E como Isaías 6 diz, eis-me aqui. Eu devo nessa manhã também dizer, pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Sabe, Isaías, ele não perguntou, será que eu sou capaz? E nem quando Deus chamou, ele olhou para Isaías, será que Isaías é capaz? Não, ele só disse, ei, eis-me aqui. E nessa manhã eu pergunto, quem vai? Quem vai? Quem está disponível? Porque a disponibilidade sempre vem antes da capacidade. Será que eu sou capaz? Não, primeiro eu tenho que estar disponível, para que Ele me capacite cada vez mais. Primeiro eu tenho que ter a disponibilidade para dizer, pai, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, querido, nunca foi só por você. Nunca foi só por mim. Nunca foi só pela minha família. Não, mas foi também por aqueles que Deus ia colocar ao nosso redor. Muitas vezes Deus te chamou porque Ele tinha um plano em outra pessoa. Muitas vezes Deus te escolheu porque Ele tinha um plano através da sua vida que ia alcançar aquela pessoa. Sendo teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, um filho. Deus te chamou e disse, ei, eu te chamei, mas o meu plano é que você alcance essa pessoa. Sabe, nunca foi somente ao nosso respeito, mas ao respeito do nosso chamado. Então muitas vezes, queridos, a gente tem que dizer, ei, eis-me aqui. Moisés dizia, não sei falar. Jeremias dizia, ei, eu sou muito jovem. Como eu vou? Eu não tenho tempo. Mas Deus está te dizendo, ei, eu quero que você vá. Lembra de Gideão? Ele dizia, ei, eu sou o menor. Deus só estava procurando alguém que estava disponível para fazer. Ei, aqui nessa manhã Deus está dizendo, ei, eu preciso de pessoas disponíveis.
Preciso de pessoas disponíveis, porque Ele capacita aquele que se coloca na disposição de dizer: ei Senhor, eu quero ser um mensageiro. Eu quero ser esse mensageiro que vai levar a palavra do Senhor. Sabe, nunca foi por capacidade, nunca foi por intelecto, nunca foi por sabedoria. Deus chamou Pedro, que era um pescador. Pedro, que era um pescador. Em alguns momentos ele era ousado e usado por Deus para dizer: ei Senhor, o Senhor é o Cristo. Cristo estava dizendo: ei, o que as pessoas dizem que eu sou? E ele se levanta com toda a autoridade dizendo: você é o Cristo, o enviado. E aí Cristo diz: ei, foi o Senhor que revelou-se essa palavra. E olha para mim aqui agora. E sobre essa pedra, não estava falando de Pedro, mas estava falando dele. Ei, e sobre essa pedra, Cristo falando, eu edificarei a minha igreja, porque Ele é a pedra viva. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque quando Pedro falou dizendo: ei, você é o Cristo, o enviado, Jesus estava dizendo: ei, foi Deus que te revelou, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém? Aleluia. Mateus era um cobrador de impostos. Talvez não era alguém capacitado na época, e nem tão influente na época para chegar em meio às pessoas e falar de Jesus. Mas Deus o capacitou. As pessoas não podiam nem ver Mateus, porque achavam que já iam ser cobrados dos impostos. Mas Deus chamou. Sabe? E quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus nunca teve dificuldade de usar pessoas improváveis. Deus sempre chama um improvável, aonde todo mundo diz: ei, esse não é capaz, mas Deus diz: ei, para mim ele é vaso valoroso. Amém? Você lembra Marcos no início do ministério de Paulo? Ele acompanhava Barnabé e Paulo no seu ministério, e teve um dia que ele se atrasou, não pôde ir. E Paulo disse: não quero mais Marcos. Mas quando chega no fim do seu ministério, Paulo diz: ei, me envia Marcos, porque para mim ele é muito útil. Me envia Marcos, porque para mim ele é muito útil. E o que Marcos faz? Escreve o Evangelho de Marcos. Sabe, queridos, Deus ele chama improváveis. E muitas vezes você dizendo: eu não sou capacitado. Ou muitas vezes você sendo usado lá atrás e alguém disse: não me envia mais, não quero mais, não, você não pode mais. Mas Deus está dizendo nessa manhã: ei, me envia novamente Ele, porque para mim Ele é muito útil. Ei, traz Ele de volta, traz Ele para perto, porque para mim Ele é muito útil. Ei, quem sabe nessa manhã Deus está dizendo para você: ei, talvez você ficou longe do caminho, mas hoje nessa manhã eu estou te chamando e dizendo: ei, vem para perto, porque para mim você é útil. Você é útil para ministrar a palavra, para pregar a palavra. Sabe, o único tipo de pessoa que Deus não consegue usar é aquela que se coloca indisponível, aonde ela diz: não tenho tempo, eu não posso, eu não quero, eu não vou. O único tipo de pessoa que Deus não vai usar é essa que diz: eu não tenho disponibilidade, eu não posso fazer, eu tenho uma vida muito corrida, eu não vou conseguir ter. E essas pessoas Deus não consegue usar, por mais que Deus queira, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela se coloca indisponível. E Deus está te chamando nessa manhã: ei, se coloque disponível. Muitas vezes a gente fica pensando: quando eu aprender mais, eu vou. Quando eu vencer os meus problemas, eu vou. Quando a minha vida melhorar, eu vou. Mas Deus está dizendo: ei, não é para isso. Eu te capacito no meio do caminho. Eu vou organizando as coisas no meio do caminho.
No meio do caminho eu vou organizando as coisas. Eu vou te capacitando, eu vou te talhando, eu vou te mostrando cada vez mais. E aí a gente vai num crescimento de varão perfeito. Ei, querido, não tem nenhum varão perfeito aqui, porque se tivesse, estava no céu. A gente é construído no caminho, mas para isso eu preciso estar disponível e estar caminhando. Para quê? Para que Deus venha me construindo. Assim é na sua vida também. Ei, você se coloca disponível, mesmo sendo incapaz, mesmo não conseguindo falar, mesmo não conseguindo muitas vezes dizer uma palavra, mas Deus dizendo: ei, somente se coloca. Quem sabe você foi chamado só para dar um abraço em alguém. Quem sabe você foi chamado somente para colocar nos braços a pessoa e dizer: ei, fica tranquilo. E aquele abraço, o seu abraço de Jesus na pessoa. E Deus te usa para isso também. Quem sabe através de um olhar, de um sorriso. Quem sabe através da tua vida, da forma que você é com o seu esposo, ou da forma que você é com a sua esposa, com os seus filhos. E as pessoas olham e dizem: olha só, é Deus na vida deles. Sabe, queridos, para isso você precisa se colocar disponível. Comece agora. Não deixe para amanhã. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Sabe, hoje em dia a gente vê o mundo valorizando os rostos. Os rostos. Rostos. Amém? A melhor foto que você bota no Instagram, bota o filtro tal, do jeito tal. Agora tem IA, te melhora muito. Faz isso. Amém? E aí as pessoas valorizam aqueles que são mais bonitos, mas o Senhor trabalha diferente, Ele valoriza os pés. Quão formosos são os pés. Quão formosos são os pés. Não olhando para o nosso rosto talvez, não olhando, mas olhando para os nossos pés. Sabe por que os pés? Porque os pés representam movimento. Os pés representam movimento. E Deus, Ele valoriza os teus pés, porque você está se movimentando para aquilo que Ele quer. Ele valoriza os seus pés. Sabe, Paulo ele cita: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, porque ele viu Isaías citando, quando o povo foi liberto do cativeiro, o mensageiro ele foi correndo dizendo: ei, o nosso rei venceu, agora nós estamos livres do cativeiro. E os pés daquele mensageiro eram descalços, muitas vezes sujos, muitas vezes machucado, mas Deus valorizando os pés e dizendo: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, porque no seu pé há movimento. Mesmo sujo, mesmo cheio de poeira, mesmo machucado, eles são lindos, porque carregam a esperança. Sabe, querido, quando nós olhamos para o mensageiro lá atrás, como ele era alguém contratado pelo rei para falar exatamente aquilo que o rei tinha escrito, e ele não podia mudar uma palavra. E se houvesse alguma afronta, ou alguém matasse aquele mensageiro, eles matavam o próprio rei. Era o rei dizendo: ei, você matou o meu mensageiro, agora você está me afrontando. O mensageiro então era alguém cuidado, alguém protegido, que era aquele que falava exatamente o que o rei tinha escrito. Era o arauto. Era aquele que pegava a mensagem e falava exatamente o que o rei falou. E é esse mensageiro que Deus está olhando e dizendo: ei, quão formosos são os pés daqueles que recebem a palavra e falam da minha palavra, para libertar, para tirar dos cativeiros, para trazer para a presença de Deus. E é para você nessa manhã dizendo: ei, quão formosos são os seus pés, quão lindos são os seus pés. Sabe, querido, a beleza ela nunca teve no mensageiro, mas em seus pés, que havia um movimento, que havia uma esperança.
aonde não ficavam paralisados, mas nos seus pés. A beleza, ela sempre também vai estar em todo tempo na palavra do mensageiro. Qual é a palavra que tu carrega? Qual é o passo que você está dando? Qual é a palavra que você carrega? Sabe, nós vivemos num mundo ou numa geração apaixonada por si mesmo. Apaixonada por si mesmo ou por aparecer. Todo mundo quer palco. Todo mundo quer seguidores. Todo mundo quer reconhecimento. Enquanto Deus está dizendo: ei, eu estou olhando para os seus pés. Eu estou olhando para o seu movimento. Assim como João Batista disse: ei, importa que eu diminua para que Ele cresça. Importa que eu diminua para que Ele cresça. A gente deve se colocar como João Batista e dizer: ei, importa que o reino cresça. Que o reino cresça para que eu diminua. Sabe, o reino nunca cresceu através de pessoas querendo aparecer. Ele sempre cresceu através de pessoas que se diminuíram para fazer Jesus crescer. E que Jesus cresça através da sua vida. Que Jesus cresça através da sua casa, através no seu trabalho, aonde você estiver. O reino, ele vai crescer sempre através de pessoas que dizem: eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, nós não precisamos de mais influenciadores. O mundo, ele não precisa de mais influenciadores, mas precisa de mais testemunhas. Precisa mais de pessoas que preguem a Cristo. Não é ser testemunha apenas para sentir. Não é apenas para viver as nossas experiências particulares, mas é para anunciar Cristo. Para anunciar Cristo. Você lembra quando Pedro e João foram ao caminho do Sinédrio? E quando eles chegam à porta do templo, eles veem aquele homem aleijado, e aquele homem pede uma esmola, e eles dizem: eu não tenho esmola, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe, Pedro e João, eles não eram pessoas eloquentes. Eles não faziam parte do sinédrio, não eram sacerdotes. Mas quando os sacerdotes olharam para eles, viram que eles tinham andado com Jesus. Eles tinham andado com Jesus. Sabe, e o que muda a nossa vida é o quanto nós temos andado com Jesus. O quanto você tem andado com Ele. O quanto você tem sido influenciado por Ele. O quanto a presença dEle está em você. Sabe, aonde você estiver, as pessoas precisam perceber que Jesus estava com você. Se você está no seu trabalho, as pessoas precisam perceber que você esteve com Jesus. Se você está com a sua família, elas precisam perceber que você está com Jesus. Se você estiver com seus filhos, se você estiver com a sua esposa, eles precisam perceber que você esteve com Jesus. Se você estiver em meio a clientes ou em qualquer lugar com os seus amigos, as pessoas precisam perceber que você esteve com Jesus. Aleluia. Antes de ouvir a sua mensagem, querido, antes de ouvir a sua mensagem, eles enxergam a sua vida. Você esteve com Jesus? Deus te chamou para isso. E você está com Jesus hoje. Amém? Quão formosos são os pés daqueles que levam boas novas. Sabe, a maior necessidade do mundo, querido, continua sendo Cristo. Há um vazio eterno dentro das pessoas.
Há algo que elas buscam, que elas procuram, e elas tentam em tantos lugares, mas não encontram. Há algo que muitas vezes elas tentam preencher, mas não conseguem preencher. Mas tem um que pode preencher, e você conhece. E quando você fala com pessoas, você vê pessoas procurando em tantos lugares, mas você tem a resposta certa, dizendo: ei, só Jesus pode preencher esse buraco que há dentro de você. Só Jesus pode preencher. Não vai ser dinheiro, não vai ser trabalho, não vai ser status, não vai ser prazer, porque é um vazio espiritual, e somente Cristo vai satisfazer. E Deus escolheu você para levar essas boas notícias. Como ouvirão, se não há quem pregue? Amém? Fique de pé. Quero chamar o Ministério de Música. Como ouvirão? Sabe, queridos, quando nós nos colocamos, preste atenção aqui, quando nós nos colocamos como esses que recebem, nós somos como aqueles que muitas vezes deixamos uma cidade inteira passar sede. Imagine que na cidade inteira está faltando água. As pessoas estão com sede, as pessoas precisam beber água, mas você conhece uma fonte, você conhece o lugar aonde bebe água, mas você não quer passar para ninguém. E aí você vai lá todos os dias e bebe dessa fonte, mas a cidade inteira está com sede e está morrendo. Mas tem um dia que você vai, bebe e volta, e a cidade inteira morreu. Por quê? Porque você não quis anunciar aonde era a fonte. Sabe, queridos, existem pessoas morrendo, porque muitas vezes nós nos colocamos como aqueles que só querem guardar aquilo que estamos recebendo e não queremos anunciar. Existem pessoas indo para o inferno, sim, porque muitas vezes eu não quero fazer a vontade que Deus chamou para que eu faça, porque muitas vezes eu quero ficar somente no meu lugar, ouvindo do meu jeito, da minha maneira, e não quero fazer a vontade do Pai. Sabe, Deus te chamou para ser esse que vem a matar a sede de pessoas que estão morrendo. Amém? Deus te chamou para ser esse, aonde Deus disse: ei, quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. E a primeira pergunta que eu fiz: quem apresentou Jesus para você? E agora eu te peço novamente: para quem você está apresentando Jesus? Para quem você está apresentando Jesus? Deus te chamou para isso, para que você seja esse mensageiro que tenha os pés formosos para anunciar Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e o pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu
um apelo hoje para salvação, mas eu quero fazer um apelo hoje para envio. Quem sabe você já é salvo e não se sente alguém para ser enviado, mas você hoje sim pode ser aquele que dá o passo, aonde o Senhor olha para os seus pés e diz: ei Pai, em mim há disponibilidade. E o envio é para que você esteja na sua família e você possa pregar a palavra. O envio é para que você esteja na sua empresa, no seu trabalho, e você possa ministrar a palavra. É esse envio. Então, se você tem o coração queimando, querido, eu quero fazer esse apelo hoje. Eu quero fazer esse apelo hoje para que você possa vir à frente. Enquanto os irmãos louvam, eu quero orar por você. Assim como alguém orou pela minha vida, eu também quero transferir para a sua vida esse envio. Ah, pastor, mas eu não quero liderar uma igreja. Ei, não estou falando nada sobre isso, mas eu estou falando sobre ser enviado por Deus para tocar na vida de alguém, para libertar a vida de alguém, assim como alguém também um dia te tocou. Então eu quero te chamar, vem à frente. Vem à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Venha, querido, Deus chamou você. Deus escolheu você. Ele me deu um destino. Há algo muito mais poderoso, muito maior do que você imagina. Há uma história muito mais poderosa, muito maior do que você imagina. E Deus chamou você. Ei, Deus escolheu você. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Isso, declare. Pra onde eu irei, toda igreja, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde
totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Yeah. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos.